nós precisamos conjugar o verbo transformar para garantir o direito humano à alimentação adequada e saudável e construir caminhos da soberania alimentar. Mas as mulheres continuam resistindo, se reunindo, plantando, colhendo as ervas, colhendo os frutos, mas muito nesse sentido também, né, de resistir, mas de uma forma que vem sofrendo dentro do território, essas mudanças, esses impactos aí do cotidiano, e que não tem sido fácil. Não podemos continuar de forma praticamente ilimitada a destruição dos bens da natureza, da saúde, do solo, dos alimentos e do povo. Começa agora o último episódio da série Mulheres do Cerrado, diálogos sobre clima e sistemas alimentares, parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino. Salve, pessoal! O tema que encerra a nossa série muitas vezes passa batido para bastante gente: segurança alimentar e agroecologia no Cerrado. O que acontece no Cerrado e em outros territórios afeta diretamente o que chega no nosso prato, aqui na cidade. E quem está no campo produzindo comida de verdade enfrenta um cenário pesado. Desde os anos 70, com a Revolução Verde e a expansão da fronteira agrícola, a gente viu uma transformação radical no Cerrado. E tem um conceito que a Célia Chacriabá criou que resume bem a situação: monoculturação. Não é só sobre plantar soja ou eucalipto em grandes áreas. É sobre matar os territórios, as sementes, as identidades. Sem contar a guerra química contra os povos que sofrem os efeitos diretos da aplicação de agrotóxicos por grandes fazendeiros. E entre 2016 e 2022, a situação piorou demais. Houve um desmonte gigante de políticas de segurança alimentar, de agroecologia, de direitos territoriais. A fome voltou, a diversidade de alimentos diminuiu e o agronegócio avançou ainda mais sobre os territórios tradicionais. A soberania alimentar ficou comprometida. Mas no meio de tudo isso tem resistência. As mulheres e comunidades do Cerrado seguem defendendo suas sementes crioulas, seus agroecossistemas, seus modos de vida. E tem uma frase que ilustra bem essa luta: reflorestar corações desmatados. Isso é um chamado para reconectar o campo e a cidade, para a gente entender que essa relação é fundamental. Porque no fim das contas, a gente está falando de comida, de clima, de cultura e de futuro. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Primeiro, a gente recebe a Emília Costa, do Movimento Quilombola do Maranhão e da coordenação executiva da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado. Ela vive no Quilombo Santo Antônio do Costa, em São Luís Gonzaga, no Maranhão. Emília, quando os territórios do Cerrado eles são envenenados, os modos de plantar e viver são ameaçados e impactados diretamente. O que isso representa para a comunidade de vocês? Uma perda, né? Uma perda da vida, porque vai impactar tanto a vegetação, como os animais e como nós mesmos, as pessoas que moram no território. Vai ser todo mundo impactado. E uma questão importante, né? A questão da alimentação, porque a gente não produz alimentos com veneno, e os nossos venenos vão ser envenenados por fatores externos, né? Muito se fala que a agroecologia e os sistemas alimentares sustentáveis, eles podem aproximar o campo e a cidade. Você pode contar para a gente como é que é a produção da comunidade de Santo Antônio do Costa, como é que ela funciona, como é que ela se integra aí nesse sistema, né? Campo, cidade, ou a própria comunidade? A gente faz as roças, produzem as roças, e o que sobra, né, da nossa alimentação são vendidos nas cidades, como a farinha, a tapioca, produz a tapioca, depois que faz a farinha, através da mandioca. Também produzem bastante azeite da quebra do coco babaçu, porque elas vendem as amêndoas também no comércio, e também produzem azeite para vender na cidade, produzem sabão. Também tem a outra coisa que eles produzem bastante. Levam as verduras, o cuchá, que na nossa região é muito forte, que o pessoal chama de vinagreira, na nossa região a gente chama propriamente do cuchá, a abóbora, o quiabo, o maxixe, a macaxeira. E também tem a venda dos bolos, dessas coisas, que também eles produzem e são vendidas nas feiras, nos domingos e nas quartas-feiras, tanto no nosso município, que é São Luís Gonzaga,
como no município vizinho, que é em Bacabal. E também tem o pessoal também que produz, que destina, né, para o PPA e para o PENAI, que é para alimentação escolar, no município. Emília, e assim, como é que você avalia? Que impacto você acha que isso tem, assim, né, na cidade ou nas escolas, né? Qual que é a importância desses alimentos chegar até essa população aí que não é exatamente a população da comunidade? Porque não vão estar estão usando alimentos transgênicos, né? Porque na cidade tem muito alimentos transgênicos, alimentos enlatados, e eles adquirindo os alimentos que o pessoal das comunidades produz, é importante para a saúde das crianças, né? Para a formação da criança, porque vão estar crescendo jovens saudáveis, né? Emília, e falando agora sobre a comunidade, quais são os desafios para se praticar a agricultura familiar e ecológica hoje? Falta a questão do incentivo, né, porque o Estado não incentiva a produção dos pequenos agricultores, né, dos agricultores, e também tem a questão da terra, né, que é a principal questão do território, do acesso ao território, porque grande parte do território está na mão dos fazendeiros, e com isso fica uma pequena parte para a produção das comunidades, das pessoas que moram nos territórios. E isso aí são os entraves, né? A falta da terra para produzir, do território, e a questão também do incentivo dos governos para poder estar melhorando a plantação e produzindo de forma saudável. Miriam, eu queria voltar um pouco, perguntar um pouco como é que a produção da agricultura familiar e agroecológica impacta a própria comunidade, e também como é que os alimentos que vocês produzem, eles são suficientes para garantir a subsistência, a alimentação da comunidade ou não? Qual a importância disso, né? Na comunidade, é produzido boa parte do que se consome, né? Tem a criação das galinhas, dos porcos, até o pessoal também que cria uns gadinhos que matam, mas a gente ainda compra muita coisa, porque agora a gente compra o café, compra o açúcar, compra muita coisa ultimamente, né? Anteriormente, quando era minha avó, no período da minha avó, eles compravam bem menos coisas do que hoje que se compra no supermercado. A gente já traz muita coisa da rua para dentro de casa. Já deixou de se consumir muita coisa natural também dentro do território, por conta disso também, né? Porque os modos de vida vão se alterando com a questão do desenvolvimento, que aí o pessoal também não passa mais só trabalhar na roça, o pessoal vão trabalhar nas escolas, vão acessar outras categorias, vão ser vendedor na rua, vão ser enfermeiros. Isso faz uma mudança no território, porque as pessoas que vão trabalhar nesses espaços não têm o tempo de produzir na roça. Então, para se alimentar, vão ter que adquirir mais produtos vindo do supermercado, vindo da cidade, do que os que produzem, que ainda tem um tempo maior para esse tipo de produção. E a agricultura, a roça, o roçado, como a gente chama, é fundamental na comunidade, porque as famílias sobrevivem a partir disso, né? Porque além de produzir para o consumo, produzem também para vender, que é através da venda que se compra esses outros itens que não se tem mais no território. Diante das mudanças climáticas e do avanço do agronegócio, como é que você tem sentido aí no dia a dia da comunidade os impactos sobre a água, sobre, né, os roçados, sobre a saúde das famílias que vivem aí? O calor é imenso, insuportável, assim, a temperatura mudou bastante, as plantas, né, porque tinha um período da chuva do caju, tinha um período da chuva da manga, e de uns anos para cá a gente tem visto que a manga não tem tido a chuva da manga, não tem tido a chuva do caju, e as frutas não ficam doces, não ficam com aquele sabor que tinham anteriormente por falta dessa chuva. E a gente também vai sentindo na pele o calor, a falta d'água, né, que vai diminuindo os poços, os açudes, né, secaram, os igarapés, secaram muitos igarapés em que a gente iria pescar, que agora estão secos, só enche de novo no inverno. Então, isso vai dando uma mudança no cotidiano das pessoas, por causa das questões climáticas, porque no período da tarde não se pode mais trabalhar, por exemplo, o pessoal que trabalha na roça tem que ir de madrugada, acordam 4 horas, vão para a roça, ficam lá até as 10. A partir disso, não se pode mais trabalhar, porque a temperatura é muito elevada e ninguém consegue mais. Não tem como, né? Isso que eu ia perguntar, como é que o calor afeta, né? Isso afeta. Tem que mudar os horários, a rotina. Isso, mudou a rotina. Sim. Emília, e como é que tem sido a participação das mulheres quilombolas da comunidade na resistência aí diante da crise climática e também da destruição do cerrado, né? Qual o papel do saber tradicional e do modo de vida coletivo nessa luta? As mulheres sempre tiveram, né, o papel de cuidar, né, do território, essa relação de cuidado,
e continuo cuidando, mas também continuo sofrendo, né? Porque essas violências elas acabam sofrendo ainda mais, porque não tem mais o território como era anteriormente, as mudanças climáticas, os venenos, a falta da água, que também é uma preocupação constante. Tem territórios não o meu, mas tem territórios como de comunidade Calcalinha em Guerreiro, em que a água é envenenada, que eles consumem, e eles não têm outra água para consumir, então isso também vai causando, gerando adoecimento físico das pessoas e mental dentro do território, mas as mulheres continuam resistindo, se reunindo, plantando, colhendo as ervas, colhendo os frutos, mas muito nesse sentido também, né, de resistir, mas de uma forma que vem sofrendo dentro do território, essas mudanças, esses impactos aí cotidianos, e que não tem sido fácil. Uhum. Emília, bom, e pensando em quem está na cidade, e muitas vezes está distante aí dessa realidade, né, tem até dificuldade, assim, de imaginar, né, como é que é a situação aí no dia a dia. O que essa pessoa pode aprender com o Cerrado e com as comunidades quilombolas sobre outras formas de se relacionar com a terra e também de garantir a segurança alimentar para todos? O meu município, ele é bem rural, né? O nosso município, ele é bem rural e a gente tem uma relação bastante presente no município, tem uma Secretaria de Igualdade Racial, em que as comunidades quilombolas são bastante presentes nessa secretaria, e as comunidades também são muito fortes nesse sentido, né, de estar mostrando sua cultura, mostrando sua ancestralidade para o pessoal da cidade, e muitas pessoas que moram na cidade são oriundas das comunidades quilombolas, e também o nosso município é um município negro, então, por conta disso, a gente tem uma relação eles têm uma relação bem próxima conosco, com as comunidades quilombolas. Agora a gente entrevista a Maria Emília Pacheco, assessora da FASE e integrante da Articulação Nacional de Agroecologia. Ela também foi presidente do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, e contribui com a articulação de mulheres do Cerrado. Maria Emília falou com a gente sobre como a destruição da agrobiodiversidade ameaça diretamente a soberania alimentar, os modos de vida e as expressões culturais dos povos do Cerrado. Vamos ouvi-la. A gente queria começar te perguntando, pedindo, né, para explicar um pouco para quem está ouvindo a gente, o que são esses sistemas alimentares, né, e por que eles são importantes para toda a sociedade, não só pensando em quem vive no campo, mas também em quem mora na cidade. Acho que é interessante as pessoas entenderem a conexão disso com preservação ambiental, combate à mudança climática, que são palavrinhas que estão na cabeça de todo mundo agora, perto da COP. Quando nós falamos de sistemas alimentares, nós queremos nos referir ao ciclo que vem desde a produção do alimento até o consumo. Isso significa pensar o acesso ao alimento, a disponibilidade dele, a distribuição do alimento e o consumo. Então, nós vivemos no Brasil problemas estruturais muito graves e que vêm se aprofundando, e eles têm uma relação direta com o debate sobre sistemas alimentares, ou seja, sobre o direito humano à alimentação adequada e saudável, que faz parte da nossa Constituição brasileira, no artigo 6º. Lamentavelmente, de forma recorrente, esse direito é violado. Mas nós precisamos conjugar o verbo transformar para garantir o direito humano à alimentação adequada e saudável e construir caminhos da soberania alimentar. As pessoas podem dizer, mas o Brasil não saiu do mapa da fome? Sim, mas há ainda milhões de pessoas que vivem em situação de fome no país. E quando nós falamos do direito humano à alimentação, nós estamos dizendo que é preciso superar a fome, mas, ao mesmo tempo, garantir um alimento de qualidade saudável. Quando nós falamos da produção dos alimentos, nós temos que nos referir a uma análise, a uma leitura, assim, da paisagem, do que é a cobertura natural, porque o país é muito rico. Nós temos vários biomas que se diferenciam, não apenas pela sua paisagem, pela natureza, como se manifesta com sua exuberância, mas também é preciso considerar os usos da terra. E os usos da terra, atualmente, no Brasil, já indicam, muitas vezes,
uma destruição da riqueza dessas paisagens a que eu me referi e da biodiversidade que é abrigada por essa diversidade, pela sociobiodiversidade, porque nós temos uma grande diversidade no país de alimentos, de vegetais, de frutos nativos, porque lá existem os povos que historicamente conservam, têm uma relação, não uma relação afastada ou contra a natureza, mas uma relação de harmonia com a natureza. E o que vem se passando, então, no Brasil, é uma transformação negativa desse cenário. Nós temos um processo crescente de concentração de terra e também de apropriação privada de terra pública. Isso é muito grave. E o Cerrado, sobre o qual vamos falar um pouco, é um exemplo disso, né? Alguns chamam de lugar de sacrifício, imaginem, pela maneira como vem sendo feito o uso da terra. Uma expansão da chamada fronteira agrícola, isso significa o aumento de áreas ocupadas pelo agronegócio, de uso privado, e é o que se chama nas regiões, nos vários estados, de Matopiba, né? Imaginem, nós temos uma sigla, que é MA de Maranhão, TO de Tocantins, PI de Piauí e BA de Bahia, uma sigla que reúne aí as sílabas dos vários estados, e se a gente pergunta, e o que é o Matopiba? O Matopiba não é um território reconhecido dos povos que historicamente aí habitam e que conservam a natureza e que garantem, inclusive, sua alimentação, né? Matopiba passou a ser o símbolo de um território privado, de um território do capital, podemos até dizer assim, né? Um lugar de exportação de commodities, de mercadorias, né? Então, nós temos uma complexidade, que eu quero dizer que o agronegócio, ele é simples, porque ele transforma o que é a diversidade no mais homogêneo. Por isso que também no agronegócio, nesses monocultivos, foi crescendo o uso dos chamados transgênicos, das sementes transgênicas. A complexidade está lá onde existem os sistemas agrícolas tradicionais, que combinam a posse coletiva, né, a relação com a natureza de forma, vamos dizer assim, definida por regras da sociabilidade lá das comunidades, elas que definem como lidar e como buscar um alimento nos rios, nos riachos, nos igarapés, como se diz na Amazônia, né? Ou nas matas, floresta, enfim. E por isso é que nós dizemos que são essas comunidades que nos garantem o que nós chamamos dos comuns, porque aí está o exercício dos direitos coletivos definidos pelas próprias comunidades, e tudo isso está ameaçado. E essa ameaça, eu estou me referindo ainda à produção dos alimentos e as formas também tradicionais do agroextrativismo, e aí já quero salientar a importância das mulheres, são as mulheres que estão presentes no chamado agroextrativismo. No caso dos biomas, nós temos uma riqueza de alimentos que não estão dados historicamente. Nós sabemos que as matas e florestas são fruto da ação humana, e, lamentavelmente, a ação humana hoje é de destruição, né? Mas essa variedade, né, desses alimentos, então, tem um papel bastante forte aí das mulheres que colhem, né, que coletam muito desses frutos, se transformam e tal. Não podemos continuar de forma praticamente ilimitada a destruição dos bens da natureza, da saúde, do solo, dos alimentos e do povo. Nós estamos vivendo, em pleno século XXI, novas formas de colonialismo. Sim. Maria Emília, eu queria te perguntar um pouco mais sobre essa questão do desenvolvimento, né? Que o agronegócio há uma disputa na sociedade ali sobre os sentidos aí do desenvolvimento brasileiro, né? Esse setor aí, o agro, ele procura se vender como um pilar do desenvolvimento brasileiro, como um importante, como um setor muito
que é de fato muito importante economicamente para a sociedade brasileira, mas que aponta no sentido de disputar o rumo do desenvolvimento brasileiro, né? Queria saber como é que a senhora enxerga isso, essa questão, a importância que esse setor aí primário, exportador, vem ganhando nos últimos anos, qual o impacto que isso tem, se isso é realmente, parece uma questão, é muito vendido como meio que uma vocação brasileira, né? Como é que a senhora analisa aí toda essa questão, todo esse jogo, o mito do progresso, todas essas questões? Primeiro, eu quero dizer que essa forma de interpretar a realidade brasileira e definir seus rumos a partir dessa ideia de vocação é um equívoco. Essa é uma noção, vamos dizer, que favorece um encaminhamento de acordo com determinados interesses. Nós estamos... a sociedade é uma sociedade dividida em classes também, né? É uma sociedade que é fundada nas desigualdades. Então, nunca tivemos, por exemplo, no Brasil, uma verdadeira reforma agrária, como ocorreu em outros países capitalistas. E também há um equívoco dizer que a reforma agrária não cabe no capitalismo. Cabe, ela é atual, embora bastante esquecida em muitos setores. E falando em vocação, eu até agora falei do impacto do agronegócio, mas é preciso também considerar o impacto da mineração. E há hoje uma visão como se garantir os espaços o espaço de mineração, como se isso respondesse pelo interesse nacional, quase que contrapondo a ideia de que a reforma agrária, por exemplo, não é de interesse nacional, é de interesse social. Enfim, há uma disputa de sentidos em razão da forma como está instituído essa relação de poder, né, na sociedade, fundada, como eu disse, historicamente, nas desigualdades. E há uma apropriação, eu me lembro que esta expressão a que eu me referi, comida de verdade, logo depois da 5ª Conferência Nacional, Segurança Alimentar e Nutricional, ou um pouco antes dela, eu cheguei a ver uma propaganda por parte da indústria alimentícia dizendo que produz a comida de verdade. Então, tem uma distorção que permeia o sistema alimentar, vamos dizer assim, na expressão das narrativas, e uma contradição profunda entre o que é garantir a justiça social, a justiça climática, a justiça ambiental, num país que como eu disse, ele é baseado, né, ele se forma com essas desigualdades e com essa visão de desenvolvimento, o desenvolvimentista, né, porque talvez a gente esteja no chamado neodesenvolvimento, e que é muito baseado como se tivéssemos na natureza uma riqueza ilimitada. Isso é desde a nossa colonização, né, essa expropriação, vamos dizer, essa exploração da natureza e, mais recentemente, também dos conhecimentos de quem tem essa relação histórica e mais harmoniosa com a natureza. Enfrentar os interesses do agronegócio é muito, muito difícil. Olha, vamos lembrar que nós estamos ainda sob a égide, sob a orientação, ou a prática também da Lei Candir, que suspende, né, os tributos para a exportação de commodities. Então, se a gente for analisar com muito cuidado, porque, olha, não podemos perder de vista que é o Estado que favorece essa expansão, que favorece os interesses do agronegócio com os incentivos fiscais, com iniciativas no campo financeiro, e que vão expandindo esses negócios. Nós precisamos mudar o lugar de pensar. Nós precisamos trabalhar mais com a ideia do que significa o abastecimento interno de alimentos. E é bom dizer que temos uma novidade muito importante, recente, que é uma política nacional de abastecimento alimentar. Essa política é extremamente importante. Ela se relaciona diretamente com o direito à terra, com os direitos territoriais que precisam ser assegurados e que são, em permanência, violados. Então,
ter a política de abastecimento alimentar que nos garanta um estoque público de alimentos para enfrentar o aumento de preço, né, de alimentos. São políticas dessa natureza, e é parte da política de abastecimento alimentar, a valorização de programas como o Programa Aquisição de Alimentos, né, que o Estado se compromete em adquirir alimentos de qualidade produzidos pelos povos indígenas, comunidades quilombolas, pelo campesinato, né? Mas Programa Nacional de Alimentação Escolar, que também passou por uma transformação nos anos passados, garantindo no seu artigo 14, por exemplo, né? Essa obrigatoriedade da compra de alimentos dessas camadas da população. Isso não tem um lugar que precisa. Se nós formos examinar o orçamento público destinado a programas dessa natureza, são orçamentos ínfimos em relação aos recursos destinados ao agronegócio. Então, não é possível dizer que o agronegócio se impulsiona a economia ou a exportação porque tem a sustentação da política de Estado, que favorece hoje, no modelo dominante, prioritariamente esse caminho. E é um caminho muito injusto e, eu diria, perigoso, porque o que será do futuro desse país com essa expansão do agronegócio, da mineração? Se a gente considerar, eu até fiz uma anotação, que entre 2010 e 2020, por exemplo, o Cerrado perdeu quase 6 milhões de hectares de vegetação nativa. Onde que nós vamos chegar? Tem um risco, porque como é que pode chamar de desenvolvimento um caminho que vai impedindo a realização de direitos, que vai alterando drasticamente os padrões alimentares, porque eu falava até há pouco da produção, mas se nós passarmos pela distribuição, a distribuição é muito desigual no país, a distribuição do alimento. Não é? Nós não temos, por exemplo, nas periferias das cidades, alimentos de qualidade e a um preço justo que chegue nas casas. O que nós temos, do ponto de vista da distribuição, é uma presença cada vez maior dos atacarejos, dos grandes supermercados. Os pequenos mercadinhos que no passado vendiam no varejo e que vendiam bastante alimento in natura, hoje nós temos o predomínio dos chamados ultraprocessados, que nós não podemos chamar de comida de verdade. Nós temos atualmente uma pequena lupa que chama atenção para o excesso de sódio, etc., né, para esses produtos, e eles têm uma dominância muito forte em muitas regiões do Brasil. Então, os ultraprocessados, também há evidência científica dos malefícios, dos danos que provocam na saúde, o aumento da pressão alta, de diabetes no Brasil, certos tipos de câncer, tem relação com a alimentação nossa, né? E essa relação entre a indústria de produtos alimentícios ultraprocessados e lá outra ponta com o papel do agronegócio, isso conjuga aí um sistema alimentar dominante que é de adoecimento. E é preciso considerar o seguinte, por que é desenvolvimento se cresce, então, se produz o adoecimento da população e mais custos para o Sistema Único de Saúde? É preciso parar e pensar. Nós temos uma subnotificação do que ocorre com as contaminações por veneno, do que ocorre com o predomínio desses produtos alimentícios ultraprocessados na saúde do povo, e isso sobrecarrega o Sistema Único de Saúde. Nós temos que pensar do ponto de vista da prevenção. Então, a transformação dos sistemas alimentares, que significa colocar no centro o direito à terra e território, a agroecologia, a soberania, caminhando para a soberania alimentar, essa tríade deve nos mover no sentido de questionar profundamente o que se entende por desenvolvimento, ou o que se entende por esse papel ativo. Vamos dizer, bom, mas tem uma diferença na balança comercial. Bom, a que custo?
A que custo? Esses cálculos não levam em conta o que se chama de externalidade, ou seja, os custos, quer dizer, o lucro esconde os custos, os gastos, com a destruição da natureza, com a destruição, com a doença, né, das pessoas, e o que isso representa para as próprias políticas públicas. Então, nós temos uma contradição profunda. De um lado, como se chama, um estímulo permanente através de políticas que destroem outras políticas. Eu vou dar um exemplo. Então, o impacto dos grandes empreendimentos também precisa ser levado em conta quando se discute desenvolvimento. Como eu vou considerar desenvolvimento o fato da política de convivência com o semiárido, uma conquista fruto das lutas sociais, e que ganhou essa relevância na atualidade, e aí é preciso dizer que a convivência com o semiárido, através dos seus programas, significa uma ruptura com as relações clientelistas, então tem um sentido sociopolítico, e traz melhores condições de renda e de autoconsumo e de venda também de produtos no semiárido, porque se enganam também aqueles que dizem que a Caatinga é o lugar da pobreza, que é o lugar que não tem diversidade. Não tem muita diversidade de alimentos. Acabo de vir do Congresso Brasileiro de Agroecologia, que se realizou no Juazeiro, na Bahia, na beira do Rio São Francisco, e lá nós podemos ver o que significa essa pulsante ação social, política, no semiárido, através das suas organizações sociais, né? Então, eu vejo que é preciso, vamos dizer, incorporar no debate dos rumos da sociedade brasileira, se queiram chamar, porque o desenvolvimento está em questão, isso que eu queria realçar. O chamado desenvolvimento, como ele é entendido, ele está em questão. Para continuar adotando este conceito, é preciso muita mudança profunda, né? Em que eu disse que estejam assegurados esses direitos aqui, me referi ainda há pouco. E aí, para a gente aprofundar um pouco nessas questões, né, que você estava trazendo da destruição, da importância da agrobiodiversidade, e aí quando a gente está falando de povos tradicionais, isso ameaça diretamente a soberania alimentar desses povos, né, e os modos de vida, e até expressões culturais, porque as coisas estão conectadas com o território, com a terra, né, tem todo, enfim, essa conexão que às vezes acaba invisibilizada para quem não conhece. Então, eu queria que você falasse um pouco por que essa destruição ameaça diretamente esses pontos que eu trouxe, de soberania alimentar, modo de vida e até expressões culturais desses povos do Cerrado, mas também, se você puder finalizar a resposta trazendo um pouco de como esses povos têm resistido e encontrado formas de continuar existindo e continuar produzindo e continuar mantendo essa biodiversidade, seria interessante também. E aí pode ser exemplos do Cerrado, mas você também falou da Caatinga, que também é um bioma bastante invisibilizado, também pode ser interessante mencionar. Sim, eu vou completar o meu raciocínio anterior. Eu estava dizendo das contradições entre as políticas, referindo-me à Caatinga. O que eu queria salientar é que a expansão dos parques eólicos hoje traz uma contradição profunda. As cisternas de consumo humano, elas que estão lá em volta das casas, mais de 1 milhão de cisternas já construídas na Caatinga, elas têm sido rachadas pelo impacto das eólicas nos parques, né? Então, isso é muita contradição. Isso também cria uma situação que acaba levando a saída do campo por essas famílias, e eu diria que também se trata aí de uma expulsão, né? Que não é tão silenciosa, inclusive é uma expulsão a partir dos ruídos que estão adoecendo também a população local, com aquelas hélices, né? Mas, atualmente, nós estamos num outro
um outro ciclo de acumulação capitalista. E é bem importante observar como veio mais à tona na nossa história o papel dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, porque eles estão em lugares onde qualquer mapa, não há como querer manipular os mapas. Os mapas vão mostrar que as áreas de maior dano hoje, de destruição com desmatamento, ou pelo impacto do garimpo, com a mineração, são as áreas, são as florestas e matas, são conservadas exatamente pelos povos indígenas e quilombolas e comunidades tradicionais. E o que está se passando hoje com essa crescente expansão de fronteira agrícola é que, por um lado, essas áreas são atingidas, e, por outro, nós estamos diante também, como eu disse, de novas formas de acumulação que dizem respeito às propostas que têm sido apresentadas pelas grandes corporações, pelas empresas, que significa compensação do lugar que elas exploram. Então, por exemplo, os projetos de crédito de carbono, eles estão representando isso, uma compensação de áreas de destruição com uma bolsa que recebe aquela comunidade, que recebem aqueles povos, para continuar conservando. Porém, conservando a partir de determinações das próprias empresas. Em muitos casos, ficam essas comunidades limitadas em suas práticas tradicionais de conservação da natureza, porque são obrigadas a cumprir determinadas imposições que ferem o seu direito de realizar a sua alimentação, essa relação também com o território. São processos, né, que alguns autores vão chamar de despossessão, porque é claro que, historicamente, não podemos perder de vista que, desde a colonização, os povos indígenas foram... nós temos aqui foram mortos, né, em grande quantidade, e também no período da ditadura. As comunidades quilombolas também se afirmaram no seu direito à terra, que, aliás, é parte também da Constituição brasileira, mas são frutos da escravidão, né? Mas, atualmente, esses povos, como as comunidades quilombolas, elas foram se estabelecendo em áreas que foram conquista sua, porque também, historicamente, a nossa legislação fundiária, o que existe dela, é bastante racista. Então, nós temos que pensar também do ponto de vista do racismo fundiário. A lei de 1850, que é a lei de terras, foi exatamente feita para impedir o acesso livre dos ex-escravos à terra, porque ela define que o acesso à terra se faz pela compra. Como ex-escravos iam comprar terra? Então, eles foram se estabelecendo nas franjas, né, das terras no país, e a luta social nos levou a que tanto os indígenas como também os quilombolas estivessem presentes na nossa Constituição de 1988, nas disposições transitórias, né, no artigo 68, lá das comunidades quilombolas, e o artigo 231 e outros mais em relação aos povos indígenas. Sim, e é importante dizer que atualmente há uma luta para que também tenhamos uma normativa em relação às comunidades tradicionais. Então, vamos lembrar que, em 2007, o decreto 6.040 definiu o que é território, definiu o que são comunidades tradicionais, e reconhecendo que o país precisa ter normativas que, vamos dizer assim, que garantam, né, os modos de vida, que não se reduzem a uma relação estreita com o lugar em que se planta, mas a noção de território é muito mais ampla, né? É um lugar onde vivem, tem relações sociais, tem rituais, enfim, e também o lugar dessa relação com
com a natureza segundo suas características de ecossistema e tal. E, atualmente, são essas populações, esses povos, que estão mais sob o impacto das transformações capitalistas, e isso impede concretamente, por exemplo, que mantenham suas culturas alimentares. A importância dos frutos nativos em todos os biomas, ela é fundamental para a sobrevivência desses povos, e nos ensinam algo que é muito importante. Nós não podemos continuar também com uma sociedade que restringe sua alimentação a pouquíssimos alimentos, cerca de 7. Isso também, em outros países, também tem havido essa redução. E agora, os alimentos nativos são fundamentais. Eles são tão importantes que eles dão nome, às vezes, a coletivo das mulheres, como eu me lembro que no Cerrado tem as flores do pequi. O pequi é um alimento extremamente importante no Cerrado. E também há lugares com nome de frutos nativos, como Bocaiúva, em Minas Gerais. E é importante dizer que esses alimentos tradicionais, eles não são de hoje, eles são de um passado muito distante. 1.700 anos antes do presente, há 3.500 anos antes do presente, lá estavam esses alimentos para as populações. No caso do Cerrado, são inúmeros alimentos. E são estudos mais atuais de arqueologia que nos chamam a atenção. E chamam a atenção, e é importante dizer da existência desses estudos, porque nós não estamos falando de um exotismo, de um alimento exótico. Nós estamos falando de alimentos que construíram a vida e resistência dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Isso é extremamente importante. A riqueza de um país está no princípio da diversidade. E aqui nós temos uma diversidade étnica, cultural, uma diversidade de alimentos que nós precisamos parar, pensar e estudar sobre a origem deles, a história deles. Quero dizer, por exemplo, que o arroz chegou no Brasil com os escravizados. O arroz não chegou primeiro da Ásia, ele chegou aqui da África. E acabou com plantações destruídas por determinação do Marquês de Pombal, que instituiu que o Brasil precisava ter um outro tipo de arroz mais qualificado, o arroz de uma determinada espécie. E, com isso, seguramente, nós já perdemos muitas variedades. Embora haja uma questão bem interessante, porque o arroz vermelho, que é esse arroz do passado, ele continua na cultura alimentar em muitos lugares, no Nordeste, em vários estados do Nordeste. Ele passou a ser uma iguaria nos restaurantes de chefes de cozinha, e uma variedade dele também é considerada praga se estiver dentro do monocultivo onde não há variedades. Então, nós precisamos raciocinar sobre essas realidades, porque isto nos mostra que a resistência desses povos é muito importante. Mas eu disse que eu queria mencionar alguns desses frutos que muitas vezes não são conhecidos também pelo Brasil afora, né? Quem conhece o baru, cumbaru? Bom, agora começou a ser um pouco mais conhecido, né? Mas é uma amêndoa do Cerrado, extremamente saborosa, né? Aí tem a fruta cagaita, mangaba, mingá, bocaiúva, bom. E temos o babaçu, porque não podemos perder de vista essa relação, que é uma relação entre, vamos chamar assim, a paisagem, os recursos naturais, de acordo com a variedade do ecossistema, e essa variedade cultural. Então, e no caso do Cerrado, é uma complexidade enorme. As pessoas olham o Cerrado com certa, com dúvidas talvez, mas com certo desprezo também, achando que aquelas árvores meio tortas não nos trazem muita novidade. Enganam-se, porque aí há uma diversidade enorme, campestre, né? São assim, as chapadas, as veredas
as áreas campestres, etc. E eu quero dizer quem são as comunidades tradicionais que conservaram as chapadas, que em alguns lugares passaram a ser lugar de expansão do eucalipto, e essa atingir, danificar, ir contra a natureza de como se conforma uma chapada, significa um impacto nas veredas. E as veredas são áreas úmidas de muitos frutos, e essa mudança da recarga de água na relação chapada-vereda está ocasionando uma ruptura com os modos de vida dessas comunidades. Então, nós não podemos olhar o relevo, olhar a paisagem como algo que assim era, assim será. Não, tem que pensar no seu dinamismo histórico. Por isso é que no Cerrado temos veredeiros, temos vazanteiros, temos gerazeiros e gerazeiras, e vazanteiras e veredeiras. Isso é bem interessante. Uma identidade forjada numa relação com as especificidades da natureza tem que nos dizer algo. É que isso está intimamente associado ao modo de vida. Se a dinâmica de exploração capitalista com os monocultivos afeta as chapadas, desconstrói a maneira de vida dessas comunidades, porque muitos frutos nativos do Cerrado estão aí também em áreas úmidas. A existência dos babaçoais, isso é de uma riqueza enorme. Nós podemos dizer que já existiu uma grande economia dos babaçoais. É interessante pensar assim, né? E, sobretudo, saber que a economia dos babaçoais, que persiste na história, mas de forma muito diminuída em relação ao que representou no passado. Perde-se de vista o que representam essas palmeiras, os seus múltiplos usos, as múltiplas formas de transformação do babaçu. É praticamente toda a palmeira que é utilizada pelas comunidades, pelas quebradeiras de coco babaçu. E quero destacar que uma das formas de resistência dessas comunidades, vou dar o exemplo das quebradeiras de babaçu, é a luta pelo babaçu livre. Essa proposta é uma verdadeira proposta revolucionária, porque é a defesa, não exatamente lá da terra, mas da liberdade, em razão da importância desse fruto, dessa palmeira, para a vida daquelas comunidades, é a defesa do uso livre. E então, onde estiver uma palmeira, onde estiver um babaçu, as quebradeiras de coco estão lutando para que tenham liberdade de buscá-las. E o que acontece com os babaçoais? Vêm sendo derrubados com a expansão da pecuária. E é bom também lembrar que desenvolvimento é esse num país que há mais boi do que gente. Eu acabei de escutar esta afirmativa por parte de um conferencista lá no Congresso Brasileiro de Agroecologia. Então, essa atenção que nós temos que ter nessa relação entre culturas alimentares, formas de uso da terra e a diversidade dos povos, essa tríade tem que ser observada na nossa maneira de pensar e de entender a luta de resistência desses povos. E há várias formas de resistência. Bom, uma delas é que resultou no próprio decreto 6.040, vejam, muito depois da Constituição de 88, que, fruto das lutas, tem esse decreto e também depois um desdobramento dele, se não me engano, o decreto 8.750, que lista que são, naquele momento, umas 28 identidades de comunidade, e eu, como salientei, muitas delas trazendo na sua caracterização a relação da natureza e expressão do seu modo de vida, né? Da sua relação ali. Bom, a luta contra o marco temporal é também uma forma de resistência dos povos indígenas. Como é que nós vamos, e às vezes o argumento, bom, mas os indígenas não reivindicaram antes suas terras, como eles iam reivindicar se eles não tinham o direito autônomo de falar por si mesmo?
a tutela do Estado sobre os povos indígenas foi rompida só em 1988. Então, como é que pode ter um marco que define que quem estava lá, quem não estava, não tem esse direito ao seu território? Por isso que eu repito uma frase que tem sido dita pelos povos indígenas: o marco não é temporal, o marco é ancestral. Então, nós precisamos nos posicionar como sociedade. É uma forma de romper também os preconceitos em relação a esses povos. Queria dizer que, dentre as desigualdades que estruturam a história do país, está isso, está o racismo estrutural, o racismo ambiental. Por que racismo ambiental? Porque as áreas que são submetidas à destruição são exatamente aquelas onde está o povo mais pobre. Por exemplo, aterro sanitário. Vocês já viram um aterro sanitário em plenas áreas nobres nas cidades? Não. Na periferia, lá onde estão os mais pobres. Então, nós temos que... São questões que nós temos que enfrentar nesse debate sobre que sociedade queremos, né? Que desenvolvimento é esse que nós precisamos contestar. Então, há várias formas de resistência. Eu apontava antes a maneira como os povos no Maranhão, com apoio de várias organizações que são parte da campanha em defesa do Cerrado, como foram denunciar os impactos, os danos do agrotóxico. Então, há várias formas de resistência, né? Junto ao parlamento, também externamente, junto a organizações internacionais, e, sobretudo, a resistência no território. Uma das formas hoje, com maior nitidez dessa resistência, é que a defesa dos modos de vida esteja ancorada na afirmação do que representa a agroecologia, como ciência, como movimento social, como prática. E a agroecologia, historicamente, ela busca sua inspiração em práticas de sistemas agrícolas tradicionais. Isso é algo que nós não pode ficar invisível. Como se estruturam historicamente os sistemas agrícolas tradicionais. Então, essa resistência que também se exprime na instalação de agroindústrias, pequenas agroindústrias familiares, comunitárias, que transformam um alimento, né, com geleias, então, temos hoje geleia de umbu, da caatinga, né? Tem, o pequi, que entra na composição dos alimentos em restaurantes e, sobretudo, na região em que é mais apreciado, né? Mas tem várias polpas de fruta. O que nós precisamos é garantir também uma mudança na legislação da vigilância sanitária. Aí reside outra contradição, porque os alimentos que são transformados de forma artesanal precisam ser reconhecidos como tais e serem orientados por normativas que não sejam as mesmas que são aplicadas, ou que devem ser aplicadas às grandes indústrias. E o que ocorre? Nós estamos diante hoje da ameaça da revogação da RDC, que é uma resolução do colegiado da Anvisa, chamada RDC 49, que vem lá do período lá de 2012, 2013, na época do Programa Brasil Sem Miséria, onde o governo brasileiro entendeu que era preciso alterar essa legislação, porque, senão, qual é o destino da produção? As barreiras sanitárias também são uma forma de discriminar, de impedir que cresça o consumo dos produtos transformados artesanalmente. Isso movimenta a economia local. Isso é preciso que cheguem esses alimentos no PA, no PENAI, mas há barreiras para que isso aconteça. Então, nesse momento, há um debate e há uma mobilização, através de carta pública, através de reivindicação junto à Anvisa, que não revogue essa medida tem que ser aperfeiçoada, e deveria ficar na base das políticas públicas, entender a importância dos produtos transformados artesanalmente. Por que esses produtos muitas vezes são considerados de alto risco e não é considerado alto risco o produto envenenado pelos agrotóxicos, né? Então, observem que eu vou falando a cada momento, tentando dizer das contradições que vivemos, porque
ao falar desse tema tão precioso para nós, que é a causa da soberania alimentar, da agroecologia. Nós precisamos ir matizando o tempo todo onde estão as barreiras, as contradições, e onde estão também avanços, porque é preciso reconhecer que nós temos atualmente uma política nacional de agroecologia e produção orgânica. Essa é uma forma de resistência no plano nacional, né, e nesse momento tem uma dinâmica bem interessante, que é a relação que está se estabelecendo entre o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, o CONDRAF, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, e CNAPO, Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. A interação e a análise em permanência da relação entre os planos nacionais dessa política é muito importante, porque isso vai trazer com mais nitidez à tona a insuficiência de orçamento público, que, aliás, é uma questão profunda que nós precisamos também abordar, né, no debate dos sistemas alimentares. Como pode um país não ter orçamento digno, necessário para manter e fazer crescer programas dessa natureza, né? Eu costumo dizer que nós temos ficado menos republicanos com a maneira como se lida hoje com orçamento, né? E com esses mecanismos do Congresso, de emendas. É preciso muita atenção em relação a isso, né? De entender o orçamento público, o que é do orçamento que não é público, enfim. Mas, então, há várias formas, assim, de resistência. E essa resistência nos territórios, com ocupações justas, necessárias, com a luta pelo direito de ficar. Nós estamos diante disso atualmente, a meu ver. E há fundamentação que garante o direito de ficar, insisto em dizer, em relembrar a nossa Constituição. Gosto sempre de lembrar isso, porque, embora no tempo lá de 1988, muitos de nós fizemos críticas a algumas insuficiências na Constituição, mas vê-la hoje praticamente violada em muitos de seus aspectos, ou não cumpridas, né, é muito, muito grave. Chegamos ao fim do último episódio da série Mulheres do Cerrado. Lembrando que este é um especial do Guilhotina em parceria com a SESI, a Articulação de Mulheres do Cerrado e a Campanha Nacional em Defesa do Cerrado. Apoiadores, Rex Epper e Instituto Ibirapitanga. Obrigado a você que ouviu até aqui. Se você gostou desse episódio, compartilhe o link nas suas redes sociais e recomende a quem você sabe que pode se interessar por esse assunto. A produção, a apresentação e o roteiro deste episódio foram feitos por mim, Bianca Pio, e pelo Luiz Brasilino. A Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlia, fez a edição, a sonorização e o desenho de som. O apoio de produção é de Ariana Gomes, da Articulação de Mulheres do Cerrado, de Bruno Santiago Alface, da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, e de Olga Matos, Rosana Fernandes e Patrícia Gordano, da SESI.